Olá, amigos do canal Terra e Tradição, de volta, então, levando conteúdo até vocês, hoje de uma maneira muito especial, com um amigo muito querido, um irmão na fé, uma pessoa que é pecuarista, que trabalhou em instituições financeiras em grandes cidades, né, por muitos anos, mas que é um bom jesuense, um estudioso. Heraldo Velho Becker conosco no canal. Heraldo, muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado, Edilena e Ronaldo, né? É um prazer estar aqui com vocês. É uma satisfação falar de um tema tão bonito para mim, que eu gosto muito, né? Que são os meus antepassados. Então, é uma satisfação e muito obrigado pelo convite, né? Já assisti, né, a entrevista de vários entrevistados de vocês, inclusive a minha professora Vera, professora de História, que eu gosto muito do tema História. Um dos motivos, a professora Vera, né, que me incentivou. Então, fiquei muito feliz dela ter feito essa entrevista com vocês e agradeço a oportunidade. Nós a quem agradecemos, lembrando que o Heraldo, ele é o autor do livro Campos Ausentes, que conta a história, né, da fundação do município de Bom Jesus e também da Revolução de 1923. Eu tive o prazer de adquirir esse livro, Heraldo, das mãos do seu Osmar, do seu pai, numa tarde chuvosa na fazenda do Heraldo, onde a gente pôde tomar um cafezinho e pude acompanhar o orgulho que seu pai tinha de você, assim como tem das suas irmãs, né, dos filhos que são, e isso nos orgulha também, né, enquanto bons jesuenses. Heraldo, eu gostaria que você contasse um pouquinho da história da família Velho, né, aqui para as pessoas que estão nos acompanhando, porque nós vamos chegar, contando as tuas origens, nós vamos chegar a um personagem muito importante na história de Bom Jesus, que talvez o conheçamos somente através dos livros de história, mas não aquele ser humano, aquela pessoa que estava inserido dentro de uma família e que tanto fez pela nossa região. Verdade. Bom, eu sou neto do senhor Argeu Ribeiro Velho, né? Filho do Major Antônio Inácio Velho e também da Ismênia Batista Ribeiro Velho. Falar do Major é falar também da Ismênia. Por quê? Porque um casal, um apoia o outro, um ajuda o outro, e a família, ela se fortifica com os dois. Ou seja, o Major foi um herói, mas tinha ao lado uma heroína. Então, eu não conhecia a história do Major. Por quê? Porque a minha mãe, né, filha do senhor Argeu, ela foi criada com uma tia, ou seja, a cunhada do vô Argeu, irmã da senhora Ana, né, minha avó. Ela tinha uma irmã, que é a Maria Benta Velho Naques, né? Ela era casada com Arthur Naques, então ela, por viver desde criança com a família Naques, ela não teve essa história oral sobre a origem, né, e a história da família Velho, principalmente relacionada ao Major. Então, eu, anos atrás, passava pela praça, olhava a estátua do nosso herói, o Major, né, que é um herói de Bom Jesus, Ausentes e também de Vacaria, né? Então, ele é da região. Ele é um herói que morreu defendendo o povo dessa região, né? Então, eu passava na praça e me perguntava, né, como foi a história dele? Infelizmente, nos bancos escolares não existia uma disciplina que falasse sobre a história de Bom Jesus. Então, nós tínhamos muito a história mundial, a história brasileira, a história do Rio Grande do Sul e a história de Bom Jesus muito pouco. Então eu fui atrás. E o que eu descobri, para minha surpresa, né, em contato com os tios, né, que os filhos do vô Argeu, que tinham essa história oral transmitida, muitas coisas interessantes. E também tive o prazer de entrevistar em 2016 dois filhos vivos do Major e da Ismênia, que a tia Prazer, Maria dos Prazeres, né, moradora aqui de Bom Jesus, que ela viveu 103 anos, uma pessoa muito longeva, uma mente brilhante, uma memória excelente, uma pessoa queridíssima. E também o meu querido tio-avô, Odon, né, que morava
lá em Alvorada, que também faleceu com 97 anos. Duas pessoas assim que me contaram histórias da sua infância, porque eles tiveram assim o convívio com o Major por pouquíssimo tempo, mas a mãe dele contou muitas histórias e essas histórias passaram para ele e eu vi que muita coisa ia se perder. Por quê? Porque falecendo essas pessoas, quem é que ia contar essa história? Então, eu, com todo esse material e mais algumas pesquisas em jornais e livros, resolvi escrever esse livro. Uma forma de homenagear, né, o Major e a esposa e também ter conhecido, né, passar esse conhecimento para as pessoas, tanto da família Velho como de Bom Jesus, ou qualquer pessoa que tenha interesse em saber, né, como foram há 100 anos atrás a vida aqui. Então, para mim foi uma satisfação e um prazer escrever, porque foi assim um resgate. Uma questão muito essencial que a gente tem na vida, uma questão existencial que eu digo, são três questões: de onde viemos, quem somos e para onde vamos, né? Quando a gente estuda a palavra de Deus, a Bíblia nos responde essas três perguntas de forma universal e completa. E também a Bíblia nos aponta qual o nosso propósito: servir a Deus. E como a gente serve a Deus? Servindo ao irmão, servindo ao próximo, trabalhando, fazendo algo de bom para o nosso semelhante. Mas, a nível mais restrito, a minha família, eu tinha esse conhecimento muito importante do meu pai, o Osmar Antônio Becker, da história dos imigrantes alemães, que vieram em 1826 para Três Forquilhas, vindos da Alemanha, né, da família Becker, né? Então eu tenho a árvore genealógica de toda a família Becker, desde o primeiro morador aqui, né, no Brasil, e também da família Titbo, que veio um pouquinho depois, 1850 ali. Então, da família Becker e Titbo, eu tinha toda essa história. Da onde a gente veio, quem a gente era, enfim, tinha explicação devido à história que o meu pai me contava, né? E também livros que eu acabei lendo. Já na parte da minha mãe, o que acontece? Por ela ter sido criada pela tia, que era casada com o senhor Arthur Nax, né? Ela não teve essa história oral contada. Então, eu fui atrás dos meus tios, irmãos da minha mãe, e eles me passaram informações muito importantes, além dos meus tios avós, Godon e a Maria dos Prazeres. Então, na família Ribeiro e família Velho, eu também consegui a árvore genealógica desde o primeiro cidadão que veio para o Brasil, né, que é o tataravô do meu bisavô, né? Então era um açoriano da ilha de Faial. E a família Ribeiro também, eles são açorianos, né? O que são os açorianos? Os Açores, eles foram descobertos em 1427 por um navegador, um dos maiores navegadores de Portugal, chamado Frei Gonçalo Velho Cabral. Então, recentemente, eu adquiri esses dois livros que tratam da biografia desse frei, o que ele era? Ele era um cavaleiro da Ordem de Cristo, e esses cavaleiros da Ordem de Cristo, eles eram vinculados ao grão-mestre, que era o filho do rei, o infante Dom Henrique, e o Frei Gonçalo Velho era um comendador. Ele era responsável pelo castelo do Almorol, né? E tinha uma região que ele era um líder ali. E ele também foi o primeiro navegador a descobrir terras para Portugal. Tanto que Cristóvão Colombo se inspirou muito no Frei Gonçalo Velho Cabral para descobrir as Américas. E interessante que o Frei Gonçalo Velho Cabral, a mãe dele é da família Cabral, vem ser tia-avó de Pedro Álvares Cabral, que descobre o Brasil, né? Então, uma ligação da família Velho com também o Pedro Álvares Cabral. Já o pai dele, o Fernando Velho, né? Ele, no caso, teve vários filhos.
E o Frei Gonçalo Velho, em descobrindo os Açores em 1427, ele ganha do chefe da Ordem de Cristo, o infante Dom Henrique, que é filho do rei de Portugal, ele ganha os Açores para ser o governador dessas ilhas, né? Então, o que ele faz? Ele leva a família Velho, os seus sobrinhos, e mais outras pessoas para povoar os Açores. Para a gente ter uma ideia, os Açores ficam a 1.600 quilômetros de Portugal. No oceano, é como achar uma agulha num palheiro. Então, foi um feito assim para Portugal, na época, 1427, um feito magnífico, né? Então, a gente pode afirmar que a família Velho é a primeira família açoriana do mundo, né? Porque o Frei Gonçalo Velho foi esse descobridor e povoador das ilhas. Essas ilhas dos Açores, elas tiveram também a imigração de vários povos, africanos, judeus, muçulmanos e também belgas, flamengos, inclusive a família Dutra, família de flamengos, né? Ela vai para esses Açores e depois, anos mais tarde, ela vem também com outras famílias para o Brasil, né, e para Bom Jesus. Então, nós temos aqui na região de Bom Jesus e região de Florianópolis e todo o sul de Santa Catarina e também Porto Alegre, né, a imigração dos açorianos, que ela ocorre mais ou menos entre 1748 e 1752, que é quando se funda Porto Alegre e quando começam a vir. Então, o tataravô do meu bisavô, ele vem, é um açoriano, vem para ali para o sul de Santa Catarina, né? E depois o seu filho e a esposa, eles são os primeiros a adquirir terras aqui em Bom Jesus, que é a chamada Fazenda dos Ausentes, e são os que passam a viver. E a família Velho se torna numerosa por ter muitos filhos e também por ser uma das famílias mais antigas que nós temos aqui na nossa região, tanto em Ausentes, Bom Jesus, Vacaria e arredores, né? Então, essa origem, né, que a gente tem da família Velho, inclusive eu consegui aqui, através desses livros, descobrir que a genealogia da família Velho, ela começa em torno do ano 900. Então, nós temos 1.200 anos de genealogia da família Velho em Portugal, nos Açores e agora no Brasil. Há hoje ainda moradores em Portugal da família Velho e no resto do mundo, né? Mas a maior parte da família Velho está realmente aqui na região dos Campos de Cima da Serra. Então, é uma família que descende o nosso major, né, que é o ponto principal da nossa conversa, né, que agora eu queria destacar. Ele nasceu aqui em 1885. Bom Jesus ainda pertencia à Vacaria, né, porque Bom Jesus acaba se emancipando em 1913, e o Major foi uma das pessoas que participaram dessa grande comissão emancipadora que conseguiu fazer com que Bom Jesus se desmembrasse de Vacaria e se tornasse um município autônomo, né? É muito interessante, Heraldo, essa história, porque o Major Antônio Inácio Velho, ele foi, sem dúvida nenhuma, uma pessoa à frente do seu tempo. E uma das questões, e tu traz essa história com riqueza de detalhes, foi um jovem major, né? E essa história dele é uma história muito interessante. Eu gostaria que você mencionasse a questão familiar, mas também dessa disponibilidade em estar presente nesses eventos, sendo tão jovem. Exatamente. Então, o que acontece? Ele, muito jovem, ele estudou, né, em colégios, principalmente do interior do município, e também ele já começou a trabalhar muito cedo. Era uma pessoa bastante dinâmica e ele tinha uma característica especial, o que hoje a gente chama de empreendedorismo, ou seja, ele era um bom administrador.
além de ser um político carismático, uma pessoa assim que tinha realmente um reconhecimento de todos da população, tanto que foi eleito e foi eleito intendente, né? Ele também era uma pessoa que realmente era muito dedicada, uma pessoa assim que tinha uma família, né? Ele se casou com a Ismênia em 1910, né? Ela com 18 anos e ele com 24, e tiveram 9 filhos. Ele, dos 24 anos até os 38 anos, quando ele falece, né? Vítima da Revolução de 23, ele, nesse período, ele criou a sua família e ele tinha uma característica. Ele, por ser empreendedor, ele sempre estava querendo fazer mais coisas. Era uma pessoa realmente que tinha bastante pressa. Então, o que ele fazia? Ele comprava uma fazenda, depois de um tempo, ele comprava uma outra fazenda, vendia aquela, comprava uma maior e ia fazendo. Até a Ismênia brincava com ele, né, que ela nunca conseguia colher as cebolas que ela plantava, né? Por quê? Porque ele sempre estava negociando e girando, né? Então, tanto que eles acabam assim depois transmitindo para seus filhos, né, uma herança muito grande, né, em torno de 56 milhões de campo, que no linguajar aqui de Bom Jesus se diz, né, 5.600 hectares, né, que ele transmite para os filhos. E o Major e a Ismênia foram duas pessoas assim muito parecidas. Ela também muito dinâmica, boa administradora, e conseguiu, ao receber essa fazenda, né, a fazenda Monte Alegre, ela agregou mais 1.000 hectares e também ela quita a hipoteca, né, e acaba assim essas fazendas assim sendo depois herdadas pelos filhos, né? Então, o que o Major? Ele era além de ser um político carismático, bom administrador, né? Ele também tinha assim muitas questões que ele via a comunidade. Ele participou, né, ativamente para a questão da emancipação do nosso município, né? Que nosso município ele foi pelo decreto 2000. Ele foi criado em 16 de julho de 1913 e quem, no caso, assinou esse decreto ali foi o presidente do Estado, que era o Borges de Medeiros. Ou seja, Bom Jesus não encaminhou antes esse pedido porque estava no governo o Carlos Barbosa, que era também do Partido Republicano, porém era contrário à criação de novos municípios. Então eles deixaram o Borges assumir e entraram com o pedido. E Borges, que ele tinha, assim, digamos, uma questão de amarrar muitas coisas, ele disse, só emancipo o Bom Jesus se eu tiver a maioria, né, dos eleitores do meu partido nesse município. Então a família Velho, ela vem em peso para o Partido Republicano e acaba ocorrendo a emancipação, né? Outro destaque que eu coloco também a questão da educação, né? Ele era muito ligado à questão da educação, porque Bom Jesus, no início, né, ele precisava, assim, o município se firmar. E algumas questões que o positivismo coloca é que a educação é essencial, né? Então, ele, por a ideologia do Partido Republicano que ele representava, né, ele tinha essa questão da educação. Então, várias escolas iniciaram, né, foram contratados professores, né, e outra questão interessante que logo que a emancipação, né, ele se torna ali o subintendente e subdelegado do 3º distrito. Nós temos o intendente, né, de Bom Jesus, que era o Arthur Ferreira, né, e nós temos daí os subintendentes, que tinha do 1º distrito, 2º distrito e 3º distrito. Ele acumulava duas funções. Como subintendente, ele representava questões administrativas na sua localidade de atuação e também ele era um subdelegado, ou seja,
para questões de segurança, questões que envolviam crimes. Também ele era uma pessoa que era o subdelegado. Então ele tinha outra característica, que era a coragem. Ele era muito corajoso, uma pessoa realmente que tinha, digamos, uma característica de ser um gaúcho a cavalo, né? Ele realmente tem histórias bem interessantes dele, que quando ele era intendente aqui, ele encerrava o expediente na sexta-feira e ele tinha o cavalo gauchinho. Esse cavalo era tratado verão e inverno. Ele saía desse cavalo aqui da sede do município, ia até hoje, que é o município de Ausentes, na sua fazenda, né? Ele ia a cavalo, chegava lá à noite, né? E daí o outro dia ele ia verificar aquela fazenda, a cavalo em outro, né? Outro cavalo ele pegava, verificava aquela fazenda e verificava outro que ele tinha arrendado. E voltava na segunda-feira, ele já estava trabalhando na intendência. Então, tem também a história do cachorro dele, que eu não escrevi no livro, fiquei sabendo depois, que era um cachorro assim que era amicíssimo da família. A Ismênia, quando precisava passar um recado para o marido, ela pegava, escrevia um bilhetinho, colocava na coleira do cachorro e o cachorro levava até a intendência. E daí depois o cachorro retornava, né? Então a gente via assim quais são, né, os amores do gaúcho: a prenda, o cavalo, o cachorro. Ele tinha esses três, né? E era um amor muito lindo, assim, do Major com a Ismênia. Tanto que o Major falece, a Ismênia, até o final da vida dela, ela não tira o luto, ela morre, é sepultada no mausoléu, que fica lá em Ausentes, né? Que até na capa do livro eu mostro aqui, né? Exato. A foto, né? Uhum. Então é em torno de 10 quilômetros lá da sede de São José dos Ausentes. Ela é enterrada no mausoléu ao lado do marido e colocam o pala de lã que ele usava como mortalha para ela, né? Então ela teve, assim, por ser uma mulher bonita, né? Ela teve o assédio assim de muitos pretendentes, né? Várias pessoas de boa índole e tudo, mas ela nunca quis casar de novo. Por quê? Porque o amor era muito grande e permaneceu. Então ela ficava muito com a lembrança do marido e a criação dos filhos, e ela até o final da vida, todos os dias, ela ia fazer oração ali onde estava enterrado o marido, né, até o final da vida. Então, esse mausoléu ele foi construído depois, né, porque o Major ele falece quase na divisa de Santa Catarina, no encontro do Rio das Contas com o Rio da Várzea, né, e lá, depois de anos, a viúva constrói esse mausoléu e daí transladam o corpo para onde ele está hoje, né? Heraldo, em que momento acontece o falecimento? Em que circunstâncias acontece o falecimento, né, do Major, e com que idade isso aconteceu? Ele falece, né, numa batalha do Rio das Contas, né, com o Rio Pelotas, né? Ele leva um tiro no rosto, né, e acaba falecendo dia 1º de outubro de 1923, ou seja, 100 anos atrás, né? O Major, quando estoura a Revolução de 1923, ele era o principal da cidade, era o intendente, né? Ou seja, hoje diríamos seria o prefeito, né, da cidade. Então, o que acontece? Acaba eclodindo essa revolução e acontecem assim muitas mortes, muito roubo de gado, muita invasão de cidades, tanto que acabam se organizando brigadas, né? Os Lenço Branco, né? Os Chimangos, né? Filiados e partidários do Borges de Medeiros, né? Eles formam as brigadas em diferentes locais do Rio Grande do Sul. No caso aqui de Bom Jesus, existia a 4ª Brigada, que o coronel Firmino Paim era o chefe. E o Major era um dos, digamos,
subordinados a ele. Então ele, com um grupo de bonjesuenses, eles se, digamos, filiam essa brigada e vão lutar contra os maragatos. Os maragatos tinham como chefe principal o candidato derrotado nas eleições, Assis Brasil, né? E o lenço vermelho era o principal, digamos, distintivo deles, né? Então, aconteceram, assim, muitas lutas de guerrilhas, ou seja, os maragatos, por terem menor número de soldados e menos munição, o que eles faziam? Eles chegavam, assaltavam de surpresa, levavam o que podia, seja gado, sejam cavalos, então, nas fazendas e cidades, até incendiavam casas, né? Eles acabavam saqueando e a brigada ia atrás deles, né? O general Portinho era o principal líder aqui na região da Serra, né? Dos maragatos. E já o Firmino era pelo lado dos chimangos. Aqui, Bom Jesus, quando sabiam que iam chegar os maragatos, né? A população fugia. Eles se escondiam em matos aqui próximos à região, né? As coisas de valor também muitos escondiam ou levavam junto, né? E, infelizmente, muitas pessoas morreram, né? E nós temos aí um saldo de mais ou menos 1.000 mortes nesses, em torno de 9 meses que teve a Revolução. E um dos mortos, né, foi o nosso herói da família Velho, que eu digo como herói do município de Bom Jesus, Ausentes e Vacaria, né? O Major, né, Antônio Inácio Velho. Então, ele, depois, várias homenagens são feitas a ele. Uma é a rua aqui em Bom Jesus, né, que tem o nome dele, que se chamava José do Patrocínio, né? Também lá no Natal agora eu vou colar aqui nas minhas anotações, em torno de 1929, se faz, né, um busto ali na Praça Rio Branco, né, que esse busto ele foi feito todo em bronze, né, para homenagear o Major, né. Então, também lá em São José dos Ausentes nós temos a avenida principal da cidade com o nome da minha bisavó Ismênia, né, e uma escola também que tem o nome do Major, uma escola de ensino médio. Então, uma forma assim de Bom Jesus, né, homenagear aquela pessoa que foi defender a cidade, seus cidadãos. Porque ele não se acovardou, não ficou na intendência, né, e partiu para o fronte. Ele tinha uma característica de ser uma pessoa muito resoluta, ou seja, ele não esperava as coisas acontecerem. Ele ia atrás antes das coisas acontecerem, né? Então, ele tinha essa questão de ser uma pessoa muito fiel ao partido, né? Muito íntegra, né? Com relação aos valores do partido. Ele era um bom cristão também, tanto que a família Velho é uma família por excelência cristã, né? Temos aí vários da família Velho ali que são, né, católicos, luteranos, cristãos, né? E uma das questões que eu vejo assim, que é uma característica da família, a questão dos valores da família, da religião, né, que é muito importante. Então, ele vai defender a sua cidade, o seu povo. Por quê? Porque ele tinha que defender aqueles que não podiam se defender. Quando ocorre uma guerra, vem o mais forte, e se você não for contra aquele mais forte, ele vai acabar, né, matando, machucando, roubando os mais fracos. O que são os mais fracos? Né? A gente sabe, são as crianças, são os velhos, né? E principalmente numa guerra, né, a questão das mulheres. Né? As mulheres, a gente vê assim, a própria Ismênia, né? Uma mulher que ficou viúva, né, com 32 anos e com 9 filhos para criar, tinha uma fazenda que estava hipotecada, tinha que pagar as prestações, então ela foi muito boa administradora também para quitar essa hipoteca, criar os filhos, né? Ela incentivou muito que os filhos estudassem, e também uma mulher de muita coragem. Por quê? Porque as pessoas que haviam matado o seu marido
estavam livres, não? Então estavam ali, né? Acabou a Revolução, mas essas pessoas ainda andavam por ali, às vezes praticando roubos, enfim. Então a gente vê assim uma questão da pessoa assim, realmente. A mulher gaúcha, ela é muito importante na história do Rio Grande do Sul, principalmente no que se refere às guerras. Por quê? Porque enquanto os homens iam lutar, elas ficavam tomando conta dos filhos, elas ficavam cuidando da casa, da fazenda, administrando aquilo, e depois os maridos voltavam, muitos machucados, muitos, às vezes, mortos, enfim. Então tinha todo um luto, né? Então, superar esse momento é um momento de muita coragem. Eu vejo assim, às vezes as pessoas dizem, né? Mas anos atrás a vida era muito boa, né? Eu até às vezes discordo. Hoje nós temos problemas, sim, mas nós temos muitas facilidades. Exato. Então, a gente olhar, Bom Jesus há 100 anos atrás passava por uns piores momentos da sua história, né? Nós tínhamos uma guerra, nós tínhamos assim, era um local que os transportes eram muito raros, né? Nós não tínhamos asfalto, não tínhamos boas estradas, não tínhamos luz elétrica. E hoje, por exemplo, quando eu vou no campo ver o gado, né? O que eu tenho? Eu tenho bota de borracha, eu tenho uma capa que me protege da chuva, e a borracha, o plástico, naquela época não existiam, né? Então, imagina numa luta, 1923 foi um ano muito chuvoso e frio. As pessoas se adoentaram muito, tanto os maragatos quanto o chimango, muita gripe. Por quê? Porque eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje das roupas. As botas eram de couro, então quando chovia, molhava aquela bota, passava o dia inteiro com o pé molhado. Ou a capa também, às vezes a capa molhava, ficava encharcada, passava um frio, e você lutando numa condição dessa, né, com armas também que eram, na época, bem precárias, né, você não tinha o conforto de uma casa que nós temos hoje, com, né, toda a estrutura de ar-condicionado, de luz elétrica, enfim, todo o conforto que a gente tem, há 100 anos atrás não existia. Então a gente vê assim, né, tem que tirar o chapéu para esse povo, porque vir aqui para Bom Jesus, principalmente o bisavô do meu bisavô, que foi o primeiro morador, quando não existia nada, né, quando não existia mercado, quando não se tinha remédios para você curar a doença e você sobreviver ao ambiente assim, você precisa realmente de ter muita fé em Deus, ter muita coragem e ser uma pessoa determinada. E eu me inspiro muito nesses heróis, né, porque hoje, o que nós temos hoje é tudo herança deles, né? Exato. A gente, na verdade, não é sozinho. Muitos nos antecederam. Hoje, o conforto que nós temos, realmente, a gente herdou de nossos pais, é um legado. Nós temos educação, podemos estudar. Por quê? Porque nossos pais nos proporcionaram, nossos avós, bisavós. Enfim, essa herança a gente tem. E a gente tem assim, uma questão assim, de realmente olhar um pouco para a história e, às vezes, descobrir por que nós somos assim hoje. Realmente, a gente tem muitas explicações nos nossos antepassados, né? A gente tem ali muitas características que a gente herda e a gente se inspira também, né? Exatamente. Uma aula de história, Heraldo, não tem palavras para te agradecer, né, por estar aqui conosco neste momento, a tua dedicação em relação a esse conhecimento todo, porque a gente sabe que é preciso se debruçar nos livros, ouvir muitas pessoas, a memória oral, a gente sempre tem incentivado as pessoas a ouvirem as suas famílias, as histórias de família, porque elas precisam ser passadas para as gerações futuras e certamente essa não será só a primeira vez que você estará conosco. Fica o convite para que muitas outras vezes esteja conosco, porque a gente sabe que você tem um conhecimento ímpar e estuda, né, a história, não só a nossa aqui de Bom Jesus, mas a história como um todo. Então, o nosso agradecimento especial, Heraldo, em outra oportunidade queremos poder contar com você. Obrigado. Eu agradeço assim, a oportunidade, né, e destaco assim,
A família Velho é uma família que tem, digamos, uma importância no município e também ela tem uma importância mundial, né? Como eu realmente, com esse relato que eu falei, né, desde o ano 900, desde a primeira pessoa que passa a se chamar velho, né, nós temos aí a contribuição de navegadores, pecuaristas, pessoas assim, os descobridores dos Açores, pessoas assim que realmente nos abriram caminhos, né? Então, o que eu digo é que existe somente a raça humana. Nós todos descendemos, né, do primeiro casal, Adão e Eva, né, criados por Deus. Nós somos, portanto, criaturas, né, de Deus. Se nós somos açorianos, alemães, mouros, judeus, né, gaúchos, catarinas, argentinos, nós somos diferentes povos, mas somos na essência o mesmo, ou seja, somos filhos de Deus, somos a única raça que existe, que é a raça humana. Então, essa raça humana não pode brigar, né, um irmão contra irmão. Nós temos que lutar para um mundo de paz, nós temos que olhar para nosso irmão, trabalhar por ele e ter um convívio, porque Deus deixou, né, através de Jesus Cristo, 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, o amor que Cristo transmite, que é o maior mandamento, né, que seja o nosso guia, né, para a nossa vida, para que a gente possa, enfim, ter um mundo de paz, ter um mundo melhor e a gente todos, né, vivermos como irmãos. Não importa se você tem uma cor escura, uma cor mais clara, olhos claros, olhos escuros, somos todos seres humanos, filhos de Deus, né? E temos que viver para isso. Obrigado. Nós a quem agradecemos, muito bom poder te ouvir, Heraldo, até uma próxima oportunidade. E para nós do canal Terra e Tradição é muito importante que você curta, compartilhe, comente esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas que se interessam pelo mesmo assunto, a história e a cultura, assim como nós. Muito obrigada a todos e até a próxima oportunidade.